E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando nossa aula, falaremos sobre como resolver uma equação do segundo grau, sendo que ela é uma equação completa. Como é, professor? Como resolver uma equação do segundo grau, onde ela é uma equação completa. O que é uma equação completa? Uma equação completa é uma equação que vem com todos os termos A, B e C. Recordam que nós falamos sobre os termos de uma equação de segundo grau, nossa primeira aula, o A, o B e o C. Quando ela vem com esses termos, todos esses termos, A, B, C, ela é chamada de equação completa, não é isso? Então, existe uma forma, uma maneira diferente de se calcular essa equação completa. A equação incompleta é quando faltam dos termos, ou o termo B, ou o termo C. A equação completa é quando vem todos os termos. Tranquilo? Então vamos ler aqui. Para resolver uma equação do segundo grau completa, é necessário utilizarmos utilizarmos a fórmula de Bhaskara. Utilizarmos a fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi um matemático na qual ele descobriu uma fórmula que facilita bastante a resolução, a conta de uma equação, nesse caso do segundo grau, certo? Utilizando essa fórmula, conseguimos resolver facilmente, através de algumas expressões, o que? A equação do segundo grau. Vale lembrar que para descobrir, para calcular a equação do segundo grau, o nosso intuito é descobrir quem? As suas raízes, descobrir os seus valores. E essas raízes são duas. Por que são duas? Porque a equação é do segundo grau, certo? Então vamos lá. Essa daqui, pessoal, ó, é a nossa fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B. Quem é o B? Um termo da equação. A equação vai ter que vir com B. Mais ou menos a raiz, dentro dessa raiz eu tenho o B novamente elevado ao quadrado, menos 4 vezes o termo A, vezes o termo C, dividido por 2 vezes o termo A. Essa daqui é a fórmula completa de Bhaskara. É a fórmula completa de Bhaskara. Só que nós poderemos dividi-las em duas partes. Você olha assim, eita professor, é muito complicado calcular isso. Não é complicado, mas poderemos facilitar ainda mais. Como? Dividindo-a em duas partes, certo? Primeiro na parte delta, depois que resolvermos a parte delta, partiremos para a parte raízes, que é a parte final da nossa equação. Beleza? Então vamos lá. Conhecemos aqui a nossa fórmula de Bhaskara. Poderemos pegar um atalho, calculando primeiro quem? O delta. O que é o delta? O delta é esse triângulo aqui, pessoal, que é nada mais nada menos do que B ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Observa que essa expressão aqui, ó, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, é a expressão que está dentro da raiz aqui na fórmula de Bhaskara completa. Consegue observar? Ó? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. É justamente o delta. Então, o que está dentro dessa raiz aqui, ó, é o delta. Primeiro, resolveremos ela, certo? Como é que nós resolveremos? Fazendo a substituição. Na equação, eu tenho que ter quem? Todos os termos. O termo A, o termo B e o termo C. Tendo os termos A e B e C, faremos a substituição e resolveremos. Chegaremos num resultado. Quando esse delta for maior do que zero, nós já saberemos que a nossa equação vai ter duas raízes, dois resultados diferentes. Vai ter duas raízes diferentes. Quando esse delta ele for igual a zero, teremos duas raízes iguais. Teremos duas raízes iguais.
quando esse delta for menor do que zero, não vai existir raiz. Então, a nossa equação não tem resultado. Ó. Quando esse delta for menor do que zero, como assim, professor, menor que zero? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Não existe raiz. Certo? Não existe raiz real. Não existe raiz real. Então, eu sempre prefiro fazer o quê? Primeiro delta. Por quê? Porque quando o delta for menor do que zero, eu já sei que não tem raiz. Eu não preciso calcular tudo isso. Porque eu só vou saber que minha equação não tem resultado depois que eu calcular tudo isso. Então, prefiro eu sempre vir primeiro para o delta. Depois que calculamos o delta e ele não é menor do que zero, partiremos para onde? Para a raiz. Nessa raiz, nada mais é do que, pessoal, ó, que o menos b, mais ou menos dentro da raiz eu vou colocar quem? O delta, na qual nós acabamos de descobrir, não é isso? Dividido por 2 vezes A. A partir dessa fórmula da raiz, nós descobriremos os dois resultados. Então aqui, ó, x1 e x2, incógnita 1 e incógnita 2, que é nada mais do que os meus dois resultados. Tá certo? Como é que se calcula isso? Ó? Vai ser, primeiro, irei fazer, observa aqui na fórmula da raiz, eu tenho aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta, não é isso? Então, irei nada mais nada menos do que, primeiro, calcular com mais, então o resultado da minha primeira raiz vai ser a soma. E o resultado da minha segunda raiz vai ser com quem? Com a subtração. Tranquilo? Professor, eu ainda não estou entendendo esse B, esse A, esse C. Nada mais é do que substituição dos termos dependente da variável x e do termo independente, que é o C, na qual vai ter que vir, todos vai ter que vir na equação. Por quê? Porque aqui é uma equação do segundo grau completa, então é necessário, por ser uma equação do segundo grau completa, é necessário que venha todos os termos, o termo A, o termo B e o termo C. Se faltar um termo, professor, se faltar um termo, não vai ser uma equação completa, né? Vai ser uma equação o quê? Incompleta, na qual nós já falamos anteriormente, tranquilo? Então, primeira coisa, pessoal, é nós aprendermos a utilizar a fórmula de Bhaskara. Tem um atalho para isso, professor? É uma conta muito grande. Tem. Primeiro, resolvermos o delta. O que é o delta? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Onde, calculando o delta, já sabemos algo muito importante sobre a nossa equação. Se o resultado dele for maior do que zero, vai ter duas raízes diferentes. Se o resultado dele for igual a zero, vai ter duas raízes iguais. Se o resultado dele for menor do que zero, não preciso fazer mais nada, não existe raiz, a minha equação não tem resultado. Descobrindo o valor do delta, partiremos para a raiz, aonde primeiro faremos uma soma, depois faremos a subtração, e assim descobriremos o x1 e o x2. Depois de descobrir o x1 e o x2, fazemos o nosso conjunto solução. O que é o conjunto solução? O conjunto solução é a apresentação dos meus dois resultados, das minhas duas raízes, x1 e x2. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, iremos resolver equação do segundo grau utilizando a nossa fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Um forte abraço a todos e até a próxima.